Amém. Gente, para inteirar, senta aí agora, para inteirar essa festa assim, de celebração, de família, aniversário, tudo que vocês estão vendo aí. Fernando, vem cá. Vai guardando seu coração aí, porque a gente já vai ter o testemunho do Tiago, mas receba uma mensagem essa semana. Tô lá, do nada. Chega uma mensagem para mim dizendo, ó, tem uma palavra queimando meu coração. Eu senti de Deus que eu tenho que compartilhar isso lá no resenha. Mas essa madrugada, eu acordei de madrugada incomodado, que eu tenho que entregar isso para a igreja inteira. Fui conversar com meu pai. Eu conversei com meu pai. Meu pai falou para mim conversar com você. Eu falei, rapaz, tá combinado. Domingo eu tô sentadinho lá para estar junto com você, só para ser amém com o que Deus colocou no seu coração. Essa mensagem é do Fernando. Desliguei o telefone, depois de ter mandado a mensagem para ele. Falei, Palana, eu tenho vivido coisas tão fortes na minha vida que a cada dia que passa eu tenho a convicção de que eu posso morrer. Meus olhos viram aquilo que Deus prometeu e promete para todo homem e toda mulher de Deus que crê. Viu, querido? Não é melancolia, não é sentimentalismo, é de uma grandeza para a minha vida estar aqui me submetendo àquilo que é a autoridade de Deus na sua vida, que você não tem noção. É como se eu dissesse assim, é por uma hora como essa que eu vivi tudo que eu vivi, tudo que eu passei na minha vida desde os 14 anos de idade. Bom dia, igreja, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando, eu tenho 13 anos. Então, tem uma amiga minha que em setembro do ano passado ela teve uma infância extremamente perturbada. A mãe dela era alcoólatra e o pai dela não tinha abandonado ela necessariamente, mas tinha deixado ela pra trabalhar. Porque ele é piloto, então ele foi trabalhar no Catar, só que como eles se divorciaram, acabou que ela não pôde ir, porque ela perdeu o processo. E ano passado eu orei por ela uma vez, mas nunca esperava muito, sim, tipo, frutificar, porque depois disso ela simplesmente se afundou mais no mundo, sabe? Então eu cheguei assim, eu só basicamente esqueci que eu tinha orado por ela e tudo. E em setembro ela foi pro Catar, ela se mudou pro Catar, que ela conseguiu ganhar o processo para passar pro pai dela, né? Glória a Deus. E lá ela se converteu. Muito estranhamente, assim, porque lá é proibido, né, igreja e manifestação de outra religião. Mas ela se converteu lá e teve um dia que ela foi batizada lá. E quando ela foi batizada, ela me falou, ela postou um story, né? E aí eu vi, eu cheguei assim, nossa, amém, irmã, saca? Só que aí meus dedos começaram a, tipo, mexer assim, e eu batizei ela por mensagem, sabe? E, tipo, na hora que foi tão improvisado, foi tão do nada, que na hora que, tipo, você sabe que você mergulha assim a cabeça na água da pessoa, sei lá o quê, eu mandei um emoji de gota de água pra ela, sabe? Então, crente é assim, se vai, vai. Do jeito que vai, a gente não sabe. É, e nesse momento, eu cheguei assim, rapaz, será que vai contar? Tipo, será que vai assim? Será que vai mudar alguma coisa? Não sei. E aí a gente continua conversando, sei lá o quê, porque a gente é muito amigo hoje em dia. E esses dias ela se mudou para os Estados Unidos, se mudou de novo. E lá não é proibido igreja, né? E ela foi. E ela disse que fazia muito tempo que ela tipo, me mandou mensagem do nada e falou assim, irmão, eu preciso te contar um negócio. Ela não tinha ido numa igreja de verdade, assim, fazia uns 6, 7 anos, talvez. E ela já tava sentindo, assim, essa vibe, sei lá o quê. Foi lá um pastor que falou que ele tinha sido um Lázaro. Pra quem não conhece a história de Lázaro na Bíblia, basicamente, me corrija se eu estiver errado, o cara morreu, o cara foi ressurreto, basicamente.
E ele... Uai! Eu tô resumindo, viu? Tô resumindo. Não foi esse que eu preparei pra hoje, não. Não, não acho engraçado, não. É porque tem gente aqui no meio que, se ele não explica, nem imagina o que é morrer e ressuscitar, não, de verdade. Acho que isso é lenda. E é porque ele tinha sofrido uma overdose de cocaína, se eu não me engano. Morreu por 40 minutos e voltou à vida. E aí, na hora do louvor, ele começou a andar na direção dela. E ela já tava tremendo, assim, ela disse. E aí ele começou a orar pela vida dela, falou que o tanto que ela tava, que sabia o tanto que ela tava clamando para sentir mais de Deus, que ela tinha dito isso pra mim, que ela tava se afastando, assim, ela tava se sentindo afastada. Que ela também foi um Lázaro, que ela tinha pensado isso na hora que ele falou. E que mesmo ela tendo dúvidas sobre qual que era o propósito dela, o propósito dela era ser mensageira, entregar a palavra de Deus. E aí ele começou a falar em línguas, e teve uma frase que ela entendeu sobre falar, enquanto ele estava falando em línguas, que foi um negócio que você leu hoje, no culto das 9. Ela entendeu: você é a pioneira. E no dia do batismo dela, o nome que eu discerni em batismo, a moda de Paulo Júnior, foi Pioneira. Esse foi o nome que eu dei pra ela em batismo. E então, cara, isso é muito doido. Eu pelo menos achei muito doido, sabe? Batismo por mensagem teve fruto. Sabe? E isso diz muito sobre a gente como cristão, né? Porque muitas vezes a gente quer abrir mão da relação, muitas vezes a gente quer abrir mão de se comprometer a viver a palavra de Deus para viver no religioso, para viver na burocracia. Se eu fosse falar para um ultrapresbiteriano, sei lá, alguma coisa assim, ele vai falar assim: não contou, porque lá na passagem, na escritura, literalmente tem alguém fazendo um batismo improvisado. Lá se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, lá em Atos 8, 32, 32 a 34. Basicamente a história desse capítulo, ou pelo menos desde o versículo 26, é que Filipe, ele estava andando numa estrada e ele achou uma carruagem que tinha o eunuco. O eunuco é tipo um cara que, se eu não me engano, ele é castrado. Isso daí é meu pai que me ensinou, viu? Que ele é castrado assim para cuidar da casa, cuidar de alguma coisa. E esse aí, ele cuidava dos tesouros da rainha da Etiópia. Então o cara era importante, né? E Filipe ouviu que ele estava lendo Isaías, né? O Espírito naquela hora moveu ele para seguir aquela carruagem. Aí ele falou assim: mano, o que você tá lendo aí? Ele falou assim: sobe aqui que eu não tô entendendo nada, basicamente. E aí no versículo 32 fala assim: essa era a passagem das escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? Aí, no versículo 34, o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja aqui, tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu a viagem cheio de alegria. Então, eu falo isso para o meu pai, ele que me mostrou essa passagem da Bíblia. E o que acontece? Se a gente quiser... Porque quando a gente fala sobre batismo, sobre esses processos relacionais, muitas vezes a gente esquece de entender que todos eles são para chegar em um quê. E quem faz eles é um quem. Aí tem um quando e tem um porquê, tem todos esses negócios aí. E muitas vezes a gente quer chegar no quê sem nem pensar no porquê
querendo que o quando seja conveniente e nem considerando transformar o nosso quem. Então a gente quer frutificar na vida dos outros, a gente quer entregar para Jesus sem nem pensar em sair do lugar onde a gente está espiritualmente. A gente quer a gente quer colher o fruto, a gente quer comer a maçã antes mesmo de plantar a semente da macieira. A gente quer, sei lá, colocar azeite na nossa salada sem esperar gerações que demoram para uma oliveira dar fruto. Então, hoje eu queria que a gente percebesse que, a partir desse testemunho, a gente entendesse que o reino de Deus não se importa com o jeito que vai chegar. Sede. Você acha que Deus chegou assim, caramba, molecou demais, Fernando. Você mandou emoji de água pra ela pra batizar ela? Você acha que Deus olhou pra mim e falou assim, caramba, que doideira você tentando batizar alguém por mensagem? Caramba, que doideira você tentando entrar em um negócio que é tão poderoso, com uma coisa tão medíocre como uma mensagem. Deus não se importa com o jeito que você entrega a mensagem. A única coisa que importa para Deus é a relação que você desenvolve no caminho. Então, igreja, hoje eu queria que a gente refletisse de coração mesmo. O que a gente está fazendo nesse mundo? Será que a gente está querendo Será que a gente está querendo uma vida antes de uma relação? Será que a gente está querendo propósito antes de conhecer o irmão? Será que a gente está querendo chegar em um quê? Com um quando extremamente conveniente para a gente, na hora, assim. E nunca pensando em como e quando a gente tem que se transformar? Porque pensa, se alguns dos discípulos tivesse chegado assim, Jesus, não, eu tô com muita preguiça de ir pro oeste, ir para uma outra cidade para evangelizar as pessoas. A gente não teria uns 20 livros da Bíblia, provavelmente. A gente não teria uma Bíblia. Porque a palavra de Deus não é algo para ser estudado, que nem ele falou no culto das 9. Não é algo que a gente tem que ler. Não é só ler, ora, medita, aplica. É algo que a gente tem que viver. E a gente entender como a gente tem que viver. A gente tem que entender que a gente não vai mais ser o mesmo a partir do momento que a gente vive a palavra de Deus. Eu não sou perfeito. Eu tô falando isso e, eu tô falando isso e eu tô pensando assim, caramba, Fernando, quase hipocrisia que você tá falando aqui, né? Você foi batizado 2 anos atrás, aí você passou uns 2 anos sem nem ligar pra Deus. Aí agora que você tá começando a mudar, e olha lá, né? Mas ainda assim a gente tem que perceber que a palavra de Deus, que viver em Cristo, não é sobre comer fruta, não é sobre colher fruto. É sobre a relação e sobre plantar as sementes. Porque quem vai colher fruto, a gente nem sabe quem vai. Aleluia. Mas plantar a semente, a gente sabe que vai ser a gente. E se a gente não souber, o que a gente está falando que a gente é cristão? Se a gente achar que alguém vai fazer o processo por a gente, alguém vai dar esse primeiro passo, se a gente achar que alguém vai nos transformar por nós, a gente não pode nem se chamar de cristão. Se a gente ficar, se a gente andar em cima da cruz, assim, com Jesus carregando, achando que a gente pode pecar o quanto a gente quiser, sabendo que já está perdoado, falando que eu creio, então eu vou para o céu, então já estou resolvido, a gente não pode nem mesmo ser chamado de filho de Deus, quase. Porque a palavra inteira de Deus é sobre a gente viver uma vida virtuosa,
para a gente plantar semente, para que os nossos irmãos consigam colher. A gente pode estar morrendo de fome. Mas se a gente estiver forte em Cristo, a gente vai estar alimentado. A gente não vai estar com o estômago gritando por qualquer coisa que consiga preencher ele. Porque a gente já está preenchido. Então, nessa manhã eu queria que a gente, de fato, refletisse sobre o que a gente está fazendo para chegar no que a gente quer. O que a gente quer é aquilo que vai ser do nosso propósito? É o nosso propósito na Terra? E será que a gente não está sendo só uns parasitas na cruz, nas costas de Jesus? Andando sem andar? Deitado, dormindo, comendo demais até, cheio de pecado, só para a gente chegar em um lugar que a gente quer? Ou será que a gente que a gente vai ser, que a gente quer ser alguém que consegue andar sobre seus próprios pés até o propósito que Jesus mostrou? Será que a gente está querendo colher os frutos antes de plantar sementes? Será que a gente está querendo plantar sementes sem antes ter uma relação com o nosso irmão? Será que a gente está refletindo a Cristo naquilo que a gente faz? Não só aqui. Porque pensa que, sei lá, a gente pensa que a gente é um carro e aqui, porque tem alguns carros que você vem, aí no domingo vem aqui para reabastecer. Será que a gente é esse carro que só no domingo reabastece e aí queima esse combustível durante a semana? Ou a gente é um carro que sempre sabe que o nosso tanque está cheio e que a gente só precisa perceber? Porque vivendo em Cristo, tem isso na Bíblia. Nada vai nos faltar. A gente não precisa preocupar. O que é que eu vou vestir? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? Você só precisa preocupar em se relacionar. E pronto. Porque de resto já está tudo resolvido. Amém? Glória a Deus. Então, plantando as sementes, relacionando com o nosso irmão, a gente consegue transformar o nosso quem, ignorando a conveniência, para que a gente consiga chegar ao que é mais puro que existe, que é a vida com Cristo. Amém, meu irmão? Eu vou contar um negócio aqui que pode parecer engraçado, mas eu estou me sentindo a pessoa. Morreu um cara muito famoso na Uberaba. E aí fizeram um velório, pareceu de tudo no velório do cara. Todas as autoridades religiosas queriam falar no velório do famoso. Aí um falou da seita tal, religião tal, os discursos foram se seguindo. Aí veio um irmão nosso lá, muito querido, Tércio, e deu uma palavra pastoral assim. E parecia que a fila dos palestrantes tirando proveito do defunto ia continuar. Aí um bêbado não aguentou, levantou, meio parente. E apesar de ele estar bêbado, ele era parente, ele acabava que tinha mais autoridade que os outros lúcidos tudo. Ele escorou na beira do caixão e falou assim, gente, eu acho que está bom de parar com os discursos agora. Porque é o seguinte, é o que o pastor falou aqui, viu? Sem tirar nem pôr. Então acabou. Eu estou igualzinho o bêbado do velório. Gente, é o como de Deus falou aqui agora. Sem tirar nem pôr. Amém, meu irmão? Uma honra caminhar com você. E acima de tudo, Fernando, ser uma testemunha tão próxima da sua luta interior pela coerência.
como você, desde muito novo, lutou contra você mesmo, querendo apenas uma coisa: ser coerente com aquilo que você crê. Eu sei muito bem o que é isso. Isso às vezes deixa gente sozinho, sem ser solitário. Isso às vezes deixa gente angustiado, sem ficar ansioso. Continua, que essa dor não vai passar. Quanto mais você avançar, mais coerência você vai querer. Mas eu quero falar em nome de toda a congregação que nós somos extremamente abençoados pelo seu esforço, a sua disposição de lutar contra você mesmo, em favor das pessoas que estão do seu lado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você está com quantos anos? Eu estou... Hoje é o segundo dia do meu 68. Porque 67 eu tive até sexta, completei. Agora eu estou 2 dias do 68. E agora que você acha que você pode morrer, então? Exatamente. Então eu com 49 já tenho certeza que Mas já tá bom por aqui. Mas não é? Benção, né, mano? Eu só queria completar, porque eu me lembrei, meu filho, do dia que vocês foram batizados lá em casa. E que o Paulo Júnior entregou o seu nome. Você lembra do seu nome? Força, eu acho. E ele te disse que o seu nome era Força e que no momento você não fazia a menor noção do que isso significava, mas que ia chegar um dia em que isso ia fazer todo sentido. E quando eu falo que eu posso morrer aqui com 49 é porque chegou o momento em que eu vi essa palavra se cumprir do lado do seu amigo que você preza tanto. Seu nome é Força. É força. Amém. E eu lembro que a gente profetizou lá que o Fernando seria alguém que ia fortalecer os seus irmãos, que Deus ia dar para ele pernas fortes, braços fortes para fortalecer. E segue, viu, meu filho? Vai batizando aí, é meu dia, o que for lá que Deus mandar. Interessa não, tá bom? A curta distância, a longa distância, porque Deus queria honrar você, honrar a sua fé. Por isso esperou tanto tempo lá para depois a menina receber uma palavra de testificação. Bênção, valeu. Queria chamar aqui o Tiago. Valeu, graças a Deus. Amém? Tiago, você viu aí que não tinha jeito de ser diferente, né? A gente confiou na disposição do Tiago. O Tiago veio de longe para estar aqui com a gente, lá de Portugal. E agora ele tem o privilégio de encerrar esse momento com aquilo que Deus colocou no coração dele, de maneira muito especial. Eu acho que o Tiago tem um testemunho a respeito de tudo aquilo que Deus quer continuar gerando através desse ambiente. E então é isso, eu não vou me delongar, a gente vai estar deixando com você para concluir, mas não estamos cortando nem resumindo, porque tudo que tinha que ser entregue está lá, registrado, patenteado. Você não tem noção do que aconteceu, está acontecendo aqui desde as 9 horas da manhã, né? Então tá aí, fica à vontade. A gente tem mais um tempo aí, eu creio que mais do que suficiente aí para você entregar o que tem colocado. No final eu quero fazer um apelo aqui em 2 momentos para falar o que ainda vai acontecer esse mês aí. Fica à vontade. Bem, bom dia a todos. Eu já estou do jeito aqui do Paulo Júnior e do pai do Fernando. Chegar assim ao dia do pai e receber um presente destes, eu imagino o teu coração. Consigo imaginar. E o meu filho mais velho é mais velho 2 anos do que o Fernando. Nós temos 4 filhos. O Daniel tem 15, o Jonatas tem 10. Há uma foto, o Dani pode pôr aí a foto também. O nosso Jonatas tem 10, a nossa Matilde tem 8 e a nossa Miriam tem 3. É assim uma escadinha que temos lá em casa. E
Eu espero pelo dia em que eu irei ver a concretização daquilo que também que o Senhor já batizou cada um deles, para eles chegarem ao momento deles, para eu dizer: a semente foi regada, mas foi o Senhor que deu o crescimento, para podermos assistir assim, presenciar com os meus olhos. É um presente. E ainda que eu não veja, o Senhor é fiel. E o Senhor vai fazer a sua obra apesar de tudo isso. E é bom chegarmos assim a um momento em que viemos até aqui, às costas de uma história que nos antecede, a mim, à Ruth, à igreja lá em Lisboa, à igreja aqui no Brasil, que tem a ver, é uma história bem antiga, do amor de Deus que é revelado no momento em que o homem decide sair do caminho e da vontade de Deus, e Deus não desiste de nós. E nós hoje só estamos aqui porque Deus nos amou. Nós só somos capazes de amar e de experimentar aquilo que o amor é. Porque isto não é só orgulho de um pai pelo seu filho, é amor verdadeiro. Quando nós queremos para os nossos filhos o melhor que a gente tem para lhes entregar. E não é condição. Nem sequer é o alimento que a gente pode dar ou a roupa que a gente pode vestir. É realmente a presença do Senhor. É realmente o amor de Deus. Aquele que nos amou primeiro. E é nessa jornada a gente espera ver altares da sua graça, memoriais. E este dia que fica um memorial. Eu sei que na vossa família vai ficar. Eu não sei se é comum o Fernando pregar assim aos domingos. É o primeiro dia, é o primeiro de muitos, não é? seja assim, mas foi um testemunho fortíssimo mesmo. Eu gostava de terminar então, porque é o que é, a partilhar assim alguma coisa da palavra de Deus, dizer-vos que tudo aquilo que a gente está aqui a fazer hoje é porque houve fidelidade do Senhor e fé além daquilo que nós achávamos que era possível para que isto acontecesse, para que nós pudéssemos estar juntos, para que pudéssemos pôr uma mesa onde podemos servir aquilo que o Senhor tem dado a cada um. É por isso que nós ouvimos já crianças a cantar, pessoas com mais maturidade, tanta palavra que já saiu aqui deste lugar hoje. Espero que a nossa esperança é que essa palavra não vá vazia daqui. Que este encontro, o caminho que vocês fizeram até este lugar, não seja um caminho para somente abastecer mais um domingo, porque senão nós vamos viver de palavra em palavra, sempre à espera de uma novidade, quando o Senhor quer criar profundidade com aquilo que Ele quer entregar a cada domingo na nossa vida. A Bíblia conta uma história, a certa altura, que eu acho que pode ser assim resumida como a história da vida de cada um que está aqui sentado nesta manhã. E muitas vezes isso vai acontecer com as narrativas da Bíblia. É por isso que é tão interessante ver que na palavra, muitas vezes a forma como as parábolas e as histórias, até os eventos, são narrados, principalmente nos Evangelhos e no livro dos Atos dos Apóstolos, parece que estamos a ouvir uma história daquelas quando a nossa mãe ou a nossa avó ou o pai nos contava antes de ir para a cama. Começa a contar o lugar, começa a contar a história do lugar, a jornada para chegar àquele lugar, depois começa a detalhar os personagens, quem fazia parte da história. E então há uma altura na vida de Jesus em que ele está a fazer um caminho. E é um caminho que para qualquer um de nós estivéssemos no lugar de Jesus, é um caminho difícil de fazer. Exatamente ali na semana antes da semana que nós chamamos a Semana da Paixão. Jesus está a sair de uma cidade, está a sair de Jericó, e ele vai a caminho, e há uma data de gente que também está a caminho do mesmo lugar que é o destino de Jesus, Jerusalém. Jesus vai lá com um propósito muito específico àquele lugar. Não se esqueçam que eu estou a contar uma história que pode muito bem contar a nossa história também. Estejam atentos. E nesse caminho, Jesus é detido, é parado por alguma coisa que acontece no meio do caminho inesperada. Há assim um evento que faz com que Jesus bloqueie, com que Jesus pare. Há uma voz de alguém lá no meio que começa a clamar e a gritar aquela frase que quem conhece a palavra, não sei
Pode ser que esteja aqui alguém pela primeira vez hoje e não saiba, mas Jesus vai a caminho de Jerusalém naquela jornada que ele sabe que o vai levar à cruz. Uma semana. Dali a uma semana Jesus vai estar a sofrer horrores, mas ele faz isto por amor. É um caminho, uma jornada que Jesus não desiste dela. E pelo caminho há uma multidão de gente que também vai para o mesmo lugar, só que não vai fazer aquilo que Jesus vai fazer. Ninguém pode fazer aquilo que Jesus ia fazer. Ninguém. Mas eles vão todos para aquele lugar para celebrar a Páscoa. Vão celebrar aquele momento em que o povo tinha sido liberto por Deus, lá no Egito, e que tinha colocado o sangue dos cordeiros nas ombreiras das portas para não passar, para que o primeiro filho de cada família não morresse. A história da Páscoa original. Mas Jesus vai para lá para mostrar que ele é o cordeiro definitivo. E no caminho, ele ouve um homem a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se calhar alguns aqui de nós pensam desta maneira: eu não preciso de parar Jesus porque eu não tenho uma necessidade do tamanho daquele homem que clamava. E aquele homem tinha uma necessidade. E nós achamos que o clamor a Deus tem a ver com a nossa necessidade, porque nós não sabemos qual é a nossa verdadeira necessidade. Todo homem tem em si como dizia, quem é que disse? Foi Pascal, disse, por exemplo, que o homem tem em si um buraco do tamanho de Deus, alguma coisa que só Deus pode preencher. E o homem tenta encher vez e vez após vez esse buraco com outras coisas que acha que vai satisfazer a sua verdadeira necessidade. Mas este homem tinha uma necessidade muito clara. E às vezes nós, por falta de termos uma necessidade óbvia, se calhar não clamamos como este homem clamou. E ele diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava cada vez com mais força. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este homem era cego. Cego, não via, não enxergava. Mas ele tinha uma visão que eu oro para que cada um de nós possa ter também. Porque ele viu coisas que nem os discípulos tinham visto. Os discípulos andaram com Jesus aquele tempo todo e ainda não tinham tido a coragem para proclamar publicamente, sem medo, que aquele homem com quem eles caminhavam, aquele mestre, era o filho de Davi. Era realmente o Messias esperado. Os discípulos ainda não tinham fé para isso. Mas um cego teve fé para clamar e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus parou. Jesus parou no meio do caminho. E na jornada que Jesus ia a fazer, Jesus olhou para aquele homem e disse: chamem-no, chamem-no. E fez-lhe uma pergunta: o que é que queres que eu te faça? Jesus vai fazer essa pergunta àquele homem. E a resposta a uma pergunta como estas, de quem tem uma necessidade como a que este homem tem, é uma resposta muito óbvia, eu acho. Parece que Jesus, naquele momento, é como se Jesus, quer dizer, está de brincadeira, porque os discípulos já tinham visto Jesus a fazer muitos desses milagres. Então, os próprios discípulos, quando foram ter com o homem, disseram assim: olha, sortudo, o Senhor ouviu-te. Hoje é o teu dia de sorte. O Senhor parou para te atender. Portanto, a tua necessidade vai ser suprida. A gente já viu Jesus a fazer isso noutros momentos, só que o Senhor tinha preparado para aquele encontro algo muito mais completo. Muito mais completo. E o que é certo é que aquele homem faz alguma coisa assim inesperada também para a cultura, que demonstra mais uma vez a fé que um cego tinha e que nós muitas vezes não temos. Aquele homem, assim, de repente, dá um salta e deixa para trás aquilo que era mais importante para ele. Aquele homem reconheceu naquele momento que era mais importante o encontro com o Senhor do que tudo aquilo que ele tinha. A Bíblia diz que ele põe-se de pé e largou para trás a sua capa.
E a capa para aquele homem que era cego significava o quê? A Bíblia diz, além de que ele era cego, que ele era pedinte, que ele era um mendigo, que ele tinha que pedir esmola. Então, na capa, era onde ele guardava, por exemplo, o dinheiro que as pessoas lhe davam. Portanto, ele não considerou, ele deixou aquilo para trás. Porque o encontro era mais importante. A capa era a roupa dele. Era com que ele cobria a sua nudez. A capa era aquilo que o protegia à noite do frio. Ele largou aquilo para trás. Não houve nada na vida daquele homem que ele tivesse colocado como impedimento para o encontro com o Senhor. E ele acreditava que aquele era o Senhor. Ele pôs-se de pé, largou tudo o que era mais importante e correu na direção de Jesus. Será que nós clamamos, Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ou nós não reconhecemos a nossa verdadeira e genuína necessidade? Porque o Senhor quer se encontrar connosco. E o Senhor depois faz-lhe, e depois o Senhor vai fazer exatamente aquilo que o homem pediu. E ele vai usar aquela célebre expressão que não é a primeira vez que Jesus a tinha usado. Ele vai dizer, a tua fé te salvou. Olha, a tua fé foi o que te salvou. E depois ele diz, agora vai e segue o teu caminho. E o homem toma uma decisão para a vida dele. Que eu acho que é uma decisão que faz com que, mais do que a vista que ele recuperou, aquele homem realmente ele viu alguma coisa que muitos não estavam a ver. Ele, a partir daquele momento, os olhos daquele cego, eu digo deles porque era mais do que um, na verdade. Porque é assim, em Marcos está registado o mesmo evento e em Marcos fala deste cego, que ainda por cima era um homem que tinha sido despojado da sua identidade. Porque a Bíblia diz que ele se chamava Bartimeu. É o nome deste cego. E Bartimeu não é nada mais, nada menos do que dizer que ele era filho de alguém. O nome dele a gente nem sequer sabe. Quando usamos esta expressão Bar e o nome à frente, quer dizer que ele era filho do Timeu. Portanto, o pai dele era um homem chamado Timeu. É o que significa isto. Mas se nós formos ler o mesmo relato no livro de Lucas, já diz que eram 2 cegos. Se calhar os 2 cegos receberam a vista, mas houve um cego que, sendo filho de alguém, filho de um homem chamado Timeu, clamou a outro homem que também era filho de alguém, filho de Davi, reconhecendo que ele era o filho de quem ele realmente dizia que era o tempo todo. Ele era o próprio Deus encarnado. E este cego reconheceu quem era Jesus. E ele despojou-se de tudo o que era mais importante para fazer aquilo que no fim, quando Jesus diz assim, vai e segue o teu caminho. E está escrito lá na palavra, está registado que este homem, a partir daquele momento, seguiu Jesus. Ele escolheu o caminho. Jesus disse, segue o teu caminho. E ele disse, o meu caminho é seguir-te. E ele seguiu Jesus. E agora, com aqueles olhos que Jesus lhe tinha devolvido a vista, provavelmente ele foi um daqueles que em Jerusalém viu o seu Salvador a dar a sua vida por ele, naquela cruz. E ele pôde ser testemunha disso mesmo. Será que o nosso caminho está a ser feito da mesma maneira? Será que aqui nesta sala, tudo aquilo que a gente possa ter, eu não sei que capa é que cada um carrega, não faço ideia, mas será que isso é impedimento para que os nossos olhos se abram ou nós vivemos a vida como cegos que não entendem que tudo aquilo que a gente é para o encontro com Jesus ser de tal ordem intenso que a gente está disposto a largar o que for preciso para fazer o caminho com Ele? Que capa é que nós carregamos? O que é que nos impede? Porquê é que não clamamos mais alto? Porquê é que não o procuramos com mais intensidade? Porquê é que o nosso caminho é feito de acordo com aquilo que nós determinamos que é bom para a nossa vida e não com seguir o Senhor para que o mundo conheça quem Ele é? Porque é suposto que esse Cristo depois, quando a gente o testemunha, quando a gente o enxerga, quando a gente o vê, e não tem que ser só com os olhos naturais, porque este homem não via e via. Ele era cego, não via com os olhos, mas ele viu Jesus, sem olhar para ele. Mesma história lá com Tomé, não é? Tomé disse que queria ver Jesus com os olhos, mas a resposta de Jesus foi a mesma. Foi dizer, Tomé,
Bem-aventurados aqueles que, ao contrário de ti, que quiseste ver para crer, sem ver, cegos, acreditaram. Como Bartimeu. Bartimeu, sem ver, creu. Nós queremos fazer o mesmo caminho, a mesma jornada. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aguarda ver em nós as pessoas que decidiram seguir o caminho e revelar quem Cristo é. E isso, meus irmãos, é possível por causa de muita coisa que o Senhor já tem feito na nossa vida e que nós, na mesa, vamos partilhando para ficar mais claro, mais nítido, aquilo que Jesus quer fazer connosco. A nossa experiência aqui nestes dias tem sido assim, intensa, de muita partilha. Já vimos muita coisa que nunca tínhamos visto. Só nesta celebração já vimos muita coisa que nunca tínhamos visto. Mas não é a liturgia diferente, ou ordem, ou que impede de nós reconhecermos o Senhor que vos habita. O Espírito que é o mesmo e que há só um. Que é o nosso Deus, o nosso Senhor. E é um privilégio para mim, para a minha casa, para mim, para a Ruth, levarmos este testemunho e intensificarmos os nossos laços, as nossas relações, para que possamos ver Jesus de uma forma mais clara, para que depois também o possamos revelar. Porque se nós não estamos diante de Deus dessa forma, como Bartimeu decidiu estar, a nossa identidade vai estar comprometida. E o mundo vai conhecer um Cristo, que é um Cristo qualquer. É um Cristo que a gente acha que é Cristo, mas que na verdade não é o Cristo que é suposto o mundo conhecer. E nós queremos apresentar o genuíno e verdadeiro Cristo. Mas isso vem de uma genuína identidade. E a gente só recebe a genuína identidade quando estamos dispostos a fazer o que for preciso para o encontro acontecer. Privilégio, irmãos, nesta manhã, partilhar um pouquinho daquilo que é a palavra convosco. Vem aqui comigo. Vamos para cá. Alguém tira as cadeiras aqui, por favor? Ó. A mesinha, para não atrapalhar. Seguinte. Hoje tem sido um dia especial, porque está acontecendo muita coisa, e a gente queria terminar esse tempo todo com arte, cultura, arte, sensibilidade. Porque nada corrompe mais você do que você se tornar totalmente sincero e perder sua sensibilidade. Quem perde a sensibilidade se torna estupidamente sincero. O pai da mentira é o pai da mentira porque ele é sinceramente amagoado a partir daquilo que ele acredita sinceramente. O diabo até hoje acredita sinceramente que ele foi injustiçado porque ele não recebeu a devida paga daquilo que ele merecia. Trabalhar sinceramente, se esforçar sinceramente, fazer o seu melhor sinceramente, para sinceramente esperar ser reconhecido, nada te aproxima mais do diabo do que sua sinceridade. Sem a sensibilidade do Espírito Santo, de saber qual é o verdadeiro propósito de tudo isso. A sinceridade encapsula. A sinceridade constrói templos, altares. Toda devoção é sincera. Toda divindade é sincera. Por isso que para conhecer o propósito de Deus, Deus tem que tirar a gente de dentro da cápsula da nossa sinceridade, que durou tanto, custou tanto para a gente construir a tenda da nossa sinceridade, para finalmente a gente contemplar aquilo que Deus fez antes que a gente estivesse aqui e devolver a nossa sensibilidade. Por isso que Abraão, para finalmente entender o propósito de Deus para a vida dele, Deus falou assim: Abraão, eu vou tirar você de dentro da sua tenda. O que é a tenda? A tenda é fruto de um esforço sincero. A tenda é a escolha dos melhores materiais. A tenda é um projeto arquitetônico bem elaborado. O que não falta na tenda? Sinceridade. Ela sinceramente te protege do sol, ela sinceramente te protege da chuva, ela sinceramente garante a criação dos seus filhos, ela sinceramente custou para você algum dinheiro,
Você sabe dizer quantos centavos de maneira sincera você gastou para ter sua tenda? Mas eu vou te falar uma coisa. Você não vai conhecer o propósito de Deus se você não sair da sua tenda. E olhar para aquilo que Deus fez com tanta arte e ele falar assim para você, agora você conta. Se você for capaz de contar as estrelas que estavam aqui antes de você, você será capaz de dimensionar o que eu preparei para a sua vida. Caso contrário, não me apresente a sua sinceridade, porque eu estou devolvendo para você a sua sensibilidade. Deus não está interessado em saber o quanto que a gente é sincero, se a nossa sinceridade sufocou a nossa sensibilidade. De perceber que Ele quer fazer é além, muito acima do que você é capaz de pedir ou pensar. E a gente está gastando 24 horas por dia em explicar para Deus sinceramente o que a gente é capaz de pedir ou pensar. E Ele diz, eu quero fazer para você além do que você é capaz de pedir ou pensar. Vem andar comigo e eu vou te mostrar caminhos mais altos que os seus caminhos. E vou te ensinar a pensar pensamentos maiores que os seus pensamentos. E nós aqui com essa bobagem de ver se Deus entendeu o que a gente estava pensando. Então agora eu queria terminar com arte. A obra de um artista chamado Tiago, um fotógrafo maravilhoso. Põe aí. Esse é o nosso Araguaia. E o Couto Magalhães, o dia que chegou nas margens desse rio Araguaia, ele disse assim, estão aqui às margens desse rio uma condição exclusiva da humanidade. Porque aqui o ser humano que pisar as beiradas desse rio, as praias desse rio, Couto Magalhães escreveu isso em 1889. Ele disse assim, quem chegar nesse lugar vai ter a possibilidade de ver um céu tão profundo e mergulhar num ecossistema tão intrincado, tão complexo. E mal sabia ele que depois de muitos anos a ciência diria que o Cerrado é a maior biodiversidade do planeta. E ele falou, ele escreveu, ele disse assim, aqui estão reunidos uma condição em que a biodiversidade é tão grande e o céu é tão infinito que vai surgir um ser humano que vai conhecer e conseguir navegar todas as dimensões de uma humanidade. Um ser humano diferenciado. E aí o Tiago, que é um atento observador das estrelas, o que você falou quando você viu o céu do Araguaia? Nós estivemos ali 3 dias, ali no Araguaia, e foi... Não sei, alguém está aqui que esteve lá também? Quem é que foi ao acampamento? É preciso perder tempo para observar aquilo que Deus tem para nos dar. A relação com o Senhor não é uma coisa que a gente consome num domingo de manhã ou num evento religioso, ou também não é uma comida mastigada porque alguém já a preparou para nós recebermos. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é isto, é estar à noite a fazer fotografia, mas também a contemplar. E o Senhor diz muitas coisas quando nós nos dispomos a escutar verdadeiramente aquilo que Ele tem para nos dizer. E quando eu cheguei ao Araguaia fiquei impressionado, logo na primeira noite, porque estávamos na tenda e quando há muita luz, quando há outros barulhos, quando há muito ruído, e nós chamamos a isso em fotografia a poluição luminosa, quando há muita coisa a distrair, nós não conseguimos observar aquilo que realmente o céu tem para nos mostrar. E eu saí dentro da tenda onde nós tínhamos os nossos encontros e as refeições, e a caminho da minha tenda, os olhos começaram-se a habituar ao escuro, e eu olhei para cima e eu parei. Eu vi assim o céu, e eu já vi muitos céus e já tirei muitas fotografias do céu noturno, já fiz muitas aventuras em Portugal, noutros lugares, ilhas, já andei assim. Mas eu vi o céu mais nítido a olho nu que eu já tinha visto na minha vida, ali no Araguaia. Para mim foi uma experiência que marcou-me para o resto da vida, este lugar. Porque ainda por cima a Via Láctea aqui no hemisfério sul estava tão alta que eu olhei, Via Láctea mesmo por cima, e eu fiz os cálculos e percebi que por volta das 2 da manhã ela estaria mais perto do Sol. E eu podia registar assim uma composição tipo esta. Então,
Então, Que manhã, meus irmãos. Que manhã. então cheguei ali à 1h30 da manhã, não fiz barulho, saí da tenda, andei assim a ver qual era o melhor lugar. Ele não fez barulho para não espantar nenhuma estrela. Não. Não, nem uma perereca lá na parede, não queria que ninguém ficasse distraído. Não, nenhuma luz. E eu fui para aqui para o pé das tendas, fiquei ali 1h30, ali a olhar para o céu, enquanto registava. Nós chamamos a isto uma longa exposição. A câmara tem que estar muito tempo a olhar para o céu para poder captar a luz. Que é a mesma coisa que acontece se nós estamos num quarto escuro, vamos nos habituando e depois começamos a ver um pouquinho mais. Não é? Então, é a mesma coisa com o encontro que o Senhor quer ter connosco. Aquele cego, Bartimeu, não foi suficiente receber o milagre. Ele quis passar tempo com quem lhe deu o milagre. E por isso ele teve uma noção de quem Deus era maior, porque pode ter uma longa exposição, um tempo com aquele que era a palavra, um tempo com o Senhor. E isso certamente gerou nele um discípulo. E os discípulos geram-se porque caminham com Cristo. E só é possível observar e ver os detalhes daquilo que Deus tem para nós passando tempo com o Senhor. Amém? E a gente aqui, ó, querendo ter uma divindade para cada tendinha dessa, gastando fortuna para ficar lá, mantendo a lanterna acesa para ver se Deus acha nós. Deus, vem aqui na minha tendinha, que a minha luz brilha mais, aqui o dízimo é melhor, aqui nós reza, faz jejum, faz campanha, aqui nós acertamos na oração. Bobagem, Deus falou, sai da tua tenda. Eu é que sei o que eu tenho pensado a seu respeito. Eu é que sei o que eu planejei para você na eternidade. Sabe o que é isso? Você fica admirado de ver esse tantão de gente. Isso aqui é a sua descendência. Deus falou para Abraão, falou, sabendo? É isso que eu quero gerar através da sua casa. Essa é a sua descendência. Glória a Deus, amados. Dia 25, nós vamos ter uma leitura bíblica de Apocalipse. O Cláudio vai estar aqui com a gente, orientando essa leitura. Não é estudo bíblico. Não é para você acertar o número da besta. Não é para você ser um besta tentando saber onde é que está morando a besta. Se a besta veio, já veio, se ela vai ser presidente da União Europeia. Não é nada disso, não. É para conhecer o desenho, a arte, de maneira artística. Amém, Cláudio? Aí, dia 25. Vem cá que você vai orar depois, encerrando aqui. Também dia 9 de setembro começa mais uma turma Homem ao Máximo. Também já está... A Alana está chocada da quantidade de grupos de mulher única também que vai ter. Acho que você é muita gente. Grande mobilização, você não pode perder. Fica de pé aí, casalzinho maravilhoso, ficou noivo. Sábado lá, semana passada, amém? Graças a Deus, aleluia. Olha que trem mais bonitinho, gente. Deus misericórdia, vocês não têm noção como é que foi o noivado desse casal aí, não. Obrigado, viu? Bênção, maravilha. Então é isso. Você quer falar mais alguma coisa do dia 25? Amém? Ó, estamos dando conta de pagar as contas, mas você sabe que todo período aí tem sempre desafios novos. Seja fiel. Seja fiel. E com relação a finanças, sai da sua tenda. Por que você não investe de acordo com o que Deus já te deu e não de acordo com aquilo que você acha que tem? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ter uma palavra de oração e aí ninguém vai sair desorientado, que a Rebequinha vai guiar o nosso encerramento aqui com mais um cântico, tá bom? Graças a Deus. Nós vamos só deixar o Cláudio orar, tá bom? E aí você fica na quietude, num selar aí, e a gente vai ser despedido com o cântico. Deus amado, obrigado por tudo aquilo que o Senhor
nos presenteou aqui. Muito obrigado mesmo. Que nós tenhamos consciência de tudo aquilo que o Senhor nos entregou e a gente possa viver isso de maneira profunda nos próximos dias, refletindo a respeito daquilo que o Senhor falou através do Espírito a cada um de nós. Em nome de Jesus.